Olá, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Nessa aula nós temos mais algumas coisas para falar sobre o Result Set. Provavelmente essa ainda não vai ser a última aula. Vamos falar sobre duas coisas aqui que nós temos sobre o Result Set. O primeiro, como nós podemos pegar metadados, por exemplo, como nós podemos saber a quantidade de colunas, quais são os nomes das colunas e assim por diante. A outra coisa que nós vamos falar é sobre como você pode navegar no Result Set. Como essa figura aqui demonstrou, geralmente você segue um fluxo, começando do início e indo até o fim. Mas a questão é que o Result Set ele é mais poderoso do que isso, e dependendo do driver que você estiver utilizando, você pode mover de trás para frente, de frente para trás, ou de uma determinada posição específica. Você pode ir para uma linha específica dentro daquele Result Set. E além disso, você ainda tem a capacidade, se for suportado pelo driver, de fazer o update daquele Result Set sem você ter que criar uma query para fazer o update. Bom, então temos bastante coisas para ver. Vamos fazer o seguinte, vamos começar com o Result Set metadados. Como é que nós fazemos para pegar metadados e por que nós poderíamos pegar os metadados? Imagina o seguinte, imagina que você está realizando uma consulta, mas você não tem poder sobre o SQL que você está executando. E você, sei lá, não sei, quer gerar um relatório ou gerar alguma coisa onde você vai trabalhar com os dados sem que você tenha certeza absoluta de quais dados serão requisitados. Nesse ponto, os metadados podem ser úteis. Vamos criar então aqui public static void select metadata. Metadados. Vamos criar um SQL aqui, mas vamos supor que esse SQL está fora do nosso domínio. Vamos pegar esse SQL do select all. E ao invés de ID, nome CPF, vamos colocar asterisco. Não sei o nome das colunas. Vou pegar aqui uma connection com recebe connection factory connection. Na verdade, eu dei o nome conexão factory conexão factory.get conexão. E vamos criar aqui nosso try. Na verdade, vamos copiar esse carinha todo aqui. Ctrl C, Ctrl V. Bom, então nós temos aqui o nosso statement. E ao invés de utilizar esse statement, apenas colocando result set aqui, nós vamos pegar também o rs.get metadata. Alt Enter, local variable, e esse cara retorna pra gente um result set metadata rsmd. Então você pode ver aqui que ele retorna pra gente um result set metadata e nós podemos trabalhar com esse carinha. Vamos fazer o seguinte, vamos remover esse while, esse return aqui, Ctrl X, e vamos fazer o seguinte, vamos mover apenas um rs.next, vamos mover o cursor para a primeira posição e vamos fazer o seguinte, int quantidade colunas recebe rsmd.getColumnCount. Então aqui eu vou saber a quantidade de colunas que eu tenho naquele registro. Vou fazer, vamos imprimir aqui salt quantidades coluna mais quantidade de coluna e vou fazer um for usando esse i aqui para int i recebendo 1, porque a coluna sempre começa do 1, a linha, desculpa, começa sempre do 1, para menor ou igual quantidade de colunas e mais. Vamos, por exemplo, pegar aqui, nós podemos pegar o nome da tabela, mais rsmd.get table name, qual coluna? Coluna I.
Salt, nome coluna mais rsmd.get column name coluna posição i salt, por exemplo, tamanho da coluna, nome, tamanho coluna mais rsmd ponto. Então você tem vários get column label, get type, name, get type, e eu quero agora o size. Então você tem vários outros dados que você pode utilizar para essa coluna. E agora o que nós vamos fazer é testar esse metadados. Então, se você quisesse navegar sobre cada um dos registros, você poderia utilizar aqui o while, esse rs.next aqui, e fazer esse carinha dentro desse while. Mas para questão de estudos, vamos apenas trabalhar com o primeiro registro. Ctrl+L e vamos lá para o teste de conexão. Não preciso criar um método, vou chamar aqui dentro mesmo. Vamos comentar esse. Conexão db .select metadata. Ctrl Shift F10. Então nós temos aqui quantidade de coluna 3, tabela comprador, coluna ID, tamanho da coluna 11, ou seja, 11. Nós estamos no banco errado, set as default comprador, tá aqui 11. Tamanho da coluna, a tabela comprador, nome da coluna CPF, tamanho da coluna 14 e aqui coluna nome, tamanho da coluna 70. Então para cada um deles eles foram pegando os valores. Então com esses metadados você consegue trabalhar de uma forma que você mesmo não sabendo SQL completamente, você pode trabalhar pegando os dados. Seja para você imprimir os dados apenas no relatório ou fazer algum outro tipo de uso. Agora vamos falar sobre como um result set ele pode navegar entre diversos tipos de registros e o sentido dessa navegação. Bom, vamos fazer o seguinte. Primeiro, nessa aula, vamos apenas mostrar o que o nosso driver suporta e o que o nosso driver não suporta. Então, para isso, vamos criar aqui public static void check driver. Vamos definir status. E eu quero primeiro explicar para vocês que nós temos três tipos de status quando nós podemos trabalhar com result set. Esses três tipos nós podemos descobrir se eles são suportados pelo nosso driver ou não. Então vamos fazer o seguinte, primeiro vamos checar e eu vou explicar para vocês o que é cada um deles. Para checar, primeiro nós vamos criar aqui uma conexão connection com recebe conexão factory.get conexão. Vou fazer um try get sql exception .print stack3. E eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar os metadados de novo com .get metadado, só que dessa vez não é do result set, eu estou pegando diretamente da conexão e vou introduzir uma variável local chamada banco de dados database metadata e o nome vamos colocar aqui dbmd database metadata. E para nós checarmos o tipo daquele result set, nós vamos utilizar constantes. O próprio result set ele define algumas constantes. Deixa eu ver se a gente consegue achar aqui. Não, ele é muito grande. Type underline são esses aqui: type forward,
Type Scroll Insensitive e Type Scroll Sensitive. Cada um deles oferece um resultado diferente. Vamos checar se cada um deles é suportado aqui pelo nosso driver. If dbmd supports result set type, ele está pedindo um int type. O primeiro type que eu quero verificar é o result set .type forward only. Então eu vou checar se ele é. E cada um, vamos colocar aqui, suporta type forward only. O que é type forward only? É quando você só pode começar aqui do início e ir até o final no sentido top down, ou seja, sempre para frente, você não pode voltar os registros. E nós temos também o modo de concorrência desse result set. O que é esse modo de concorrência? É se você pode atualizar aquele registro ou se você não pode atualizar aquele registro, e como aquele registro ele vai ficar... na verdade, me desculpa, a questão é se esse registro ele pode ser atualizado com esse result set aberto, ou se ele é apenas de leitura. Porque, como eu falei, através do result set você pode atualizar sem precisar passar um SQL. E para isso, para checar se ele pode ou não, if dbmd supports result set concurrence, ou seja, concorrência do result set, e nós podemos passar aqui, ele pede duas coisas: o tipo do result set, que é esse aqui que nós estamos trabalhando, vírgula, o tipo da concorrência. Então eu quero saber se ele suporta a concorrência result set ponto. Nós temos dois, que é o read only, significa que ele apenas leitura. Praticamente todos os result sets suportam isso, que é você utilizar apenas como leitura. Mas eu quero saber se ele também pode ser utilizado, esse result set, para modificar os registros enquanto ele estiver aberto. Porque, como vocês viram aqui, nós temos que fechar. Então, enquanto nós não fechamos, existem alguns result sets, alguns vendedores que criaram uma forma de nós podemos atualizar sem precisar criar um novo select, só através do result set. E vamos imprimir aqui Salt, que também suporta Então, como eu falei, nós temos três: type forward only. Vou copiar esse mesmo if. Nós temos o type scroll insensitive. O que é o type scroll insensitive? O type scroll insensitive é quando você pode mover o cursor para frente e para trás, ou parar numa posição particular, ou seja, ir diretamente para uma linha. E essas mudanças, elas não serão, se você fizer algum tipo de mudança no banco de dados, ela não será refletida nesse result set. Porque, como você sabe, o banco de dados pode ser acessado por diversas pessoas ao mesmo tempo. E esse insensitive, ele significa que alguma mudança, acontecer alguma mudança naquele registro. Por exemplo, imagina que nós estamos trabalhando aqui nesse registro. Deixa eu copiar aqui, comprador. Então, digamos que a gente tem um result set que tem esses registros. O insensitive, se você fizer alguma mudança, ele não vai alterar, porque é como se ele estivesse na memória. Então, qualquer mudança que acontecer aqui no banco, você não vai ver nesse result set enquanto ele estiver aberto. E nós temos mais um, que é o type scroll sensitive. O type scroll sensitive, ele é o mais complicado de se implementar. Por quê? Porque ele mantém um estado onde qualquer alteração que você faz no banco de dados altera esse result set se ele estiver aberto. Então imagine que nós temos o result set e nós temos esses dois valores aqui, Maria e João. Se o banco suportar esse
desculpa, se o Result 7 suportar esse Type Scroll Sensitive, eu fizer a alteração, por exemplo, de Maria para Maria 2, o meu Result 7 será atualizado automaticamente sem eu precisar fazer nenhum esforço. Só que isso é uma coisa muito difícil de se implementar e não são todos os drivers que implementam. E vamos fechar aqui connection.close, conexão factory, conexãofactory.close a conexão. E vamos ver o que o nosso banco suporta. Comprador DB ponto check driver status. Ctrl Shift F10. Bom, como você pode ver, o nosso driver, que é o MySQL, ele só suporta o Type Scroll Insensitive e também suporta a atualização através diretamente do Result 7. Mas você pode se perguntar, ué, mas nós estamos utilizando aqui o forward only para frente. A questão é como o driver do MySQL ele trabalha. Quando ele faz um fetch dos dados, ou seja, quando ele busca os dados no banco, por exemplo, esses dois registros, ele vai criar como se fosse um espaço na memória, um cache, desses registros. E esse cache automaticamente ele será esse Type Scroll Insensitive. Então, por mais que você queira fazer ele ser do tipo forward only, ele vai ser desse Type Scroll Insensitive. Significa que ele pode ir para frente, pode ir para trás, ou ele pode ir para uma linha determinada, como por exemplo linha 2 diretamente. Então esses são os tipos que nós temos de Result 7 que provavelmente pode cair na prova. Forward only, só pode ir para frente. Insensitive, pode ir para frente e para trás, só que qualquer mudança que você fizer no banco não será afetado, não afetará esse Result 7 quando estiver aberto. E esse Sensitive que pode ir para frente e para trás, e caso alguma mudança seja feita no banco de dados e esse Result 7 estiver aberto, você não fechou, as mudanças serão refletidas nesse objeto. Então, no nosso caso aqui, nós só suportamos o Type Scroll Insensitive e nós podemos utilizar o Result 7 para atualizar os registros. Bom, para essa aula não ficar muito longa e muito complicada, vamos finalizar por aqui. Na próxima aula nós vamos ver alguns exemplos utilizando esse Scroll Insensitive, indo para frente, para trás e assim por diante. Então, eu vejo vocês na próxima aula. Até mais.